Olá, minha galera, trago para vocês hoje com essa aula, digamos que seja uma revisão do assunto de multiplicação e divisão com números decimais, porque na verdade a gente já trabalhou essa aula lá no Meet, já mandei um vídeo para vocês, um vídeo aula, também na plataforma, mas eu queria dar alguns toques em relação à multiplicação e a divisão com números decimais. No livro de vocês, na página 158, ele trabalha com duas situações de multiplicação. Ele trabalha a multiplicação de um número natural com um número decimal e ele trabalha com a multiplicação com dois números decimais. E é o que eu trago para vocês aqui no quadro. Lembrando que a gente trabalhou adição e subtração de números decimais e a gente tem que ter toda aquela organização de arrumar a continha, né? A vírgula tem que estar sempre embaixo de vírgula, os décimos embaixo de décimos, centésimos de centésimos, milésimos de milésimos. E parte inteira embaixo de parte inteira. Na multiplicação, a gente não precisa ter essa preocupação, ok? Porque na multiplicação a gente não precisa arrumar a vírgula embaixo de vírgula. E eu trago aqui a primeira situação que está no livro de vocês, onde eu apresento um número decimal com vezes um número natural. Lembrando, quem são os números naturais? São os nossos números indo-arábicos, de 0 a 9 e as suas combinações que seguem infinitamente. Bora arrumar aqui essa continha para a gente poder fazer na primeira situação, que é uma multiplicação de número decimal com número natural, onde eu trago aqui 28 inteiros, 53 centésimos, vezes 5. Vou dar uma apagadinha aqui para poder organizar mais o espaço. Então, olha aqui, ó. 28 inteiros, 53 centésimos, vezes 5. Então, bora aqui. 3 vezes 5, 15. Sobe 1. 5 vezes 5, 25 e 1, 26. Sobe o 2. 8 vezes 5, 40. 40 com 2, 42. Sobe o 4. 2 vezes 5, 10. 10 com 4, 14. Outro processo da multiplicação. Na multiplicação com números decimais, eu sigo a multiplicação igualzinho ao processo da multiplicação com números naturais. Eu faço a multiplicação igual. A diferença é justamente agora, é a colocação da vírgula. E como é que eu vou colocar a vírgula? Eu vou contar as casas decimais que tem nos fatores. Quem são os fatores? Aqui é o multiplicando, aqui é o multiplicador. No quinto ano nós aprendemos que esses dois termos agora podem ser chamados de fatores, onde a gente vem com a propriedade comutativa que diz: a ordem dos fatores não vai alterar o produto. E na multiplicação, o que diferencia é a colocação da vírgula no produto. Então, eu tenho que contar aqui, ó, duas casas decimais. Aqui tem duas casas, aqui não tem nenhuma. Então, quantas casas decimais tem? Duas. Aí eu vou pegar a pontinha do meu lápis, colocar no final do número e vou deslocar para a esquerda duas casas. Uma, duas. Então, 28 inteiros e 53 centésimos vezes 5 é igual a 142 inteiros e 65
centésimos. Tudo ok? Isso aqui foi a nossa primeira situação da multiplicação. Agora eu vou trabalhar com esse caso daqui. Número decimal vezes número decimal. Vou dar uma apagadinha aqui no nosso quadro para ele poder ficar com um espaçozinho maior. A primeira situação nós já trabalhamos. Lembrando que na multiplicação não existe a necessidade de colocar vírgula embaixo de vírgula. A gente arruma a multiplicação, a continha de multiplicar, igual como se fosse com números naturais. A gente vai fazer a multiplicação e no resultado que a gente vai fazer o deslocamento da vírgula para a esquerda. Tudo ok? Vamos aqui. Na segunda situação eu tenho número decimal vezes número decimal. 32 inteiros e 5 décimos vezes 2 inteiros e 32 centésimos. Bora aqui armar a continha. Lembrando que a conta não precisa ser vírgula embaixo de vírgula. Conta arrumada. Ok? Vamos fazer essa continha. 5 vezes 2, 10. Sobe 1. 2 vezes 2, 4. 4 e 1, 5. Se preocupe em estar colocando as unidades embaixo das unidades. 3 vezes 2, 6. Já fiz a multiplicação do 2. Agora vamos fazer a do 3. Lembrando que na arrumação da multiplicação, eu tenho que colocar o resultado abaixo do número multiplicado. Então, se aqui eu não tenho mais nenhum, eu vou colocar um sinal de adição, que é a próxima continha que a gente vai fazer para fechar o resultado da multiplicação. Então, bora aqui, multiplicação por 3. 5 vezes 3, colocar logo abaixo, 15. 5 vezes 3, 15. Desce 5, sobe 1. 2 vezes 3, 6. E 1, 7. 3 vezes 3, 9. Acabou minha continha? Ainda não, porque tem, ó, a conta de multiplicar de 2. É o mesmo resultado que vai dar aqui de 2, mas vamos lá. 5 vezes 2, embaixo do número multiplicado eu vou botar 10. 0, sobe 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 3 vezes 2, 6. Pronto. Minha continha está feita. Vou agora somar. 0, 5, 5, 10. Sobe 1. 6 e 1, 7. 7, 7, 14. Sobe 1. 9 e 1, 10. E 5, 15. Sobe 1. 6 e 1, 7. Aí agora que é o processo da multiplicação com números decimais. Eu vou contar quantas casas decimais tem nos meus fatores. E o que são casas decimais? São os números que ficam depois da vírgula. Então, no primeiro fator, eu tenho uma casa. No segundo fator, eu tenho 2 casas. 1 e 2, 3 casas. Aí agora que eu vou colocar a pontinha do meu lápis no final do número e vou correr para a esquerda para fazer o deslocamento da vírgula. Quantas casas são? 3. 1, 2, 3. 75 inteiros e 400 milésimos. Mas, como esses zeros estão aqui, eu posso ou deixá-los, como também eu posso tirá-los. Não vai alterar o resultado. Aí eu vou fazer uma nova leitura. 75 inteiros e 4 centésimos. Tudo ok? Esses são os nossos
nossas situações da multiplicação com números decimais. Relembrando, a conta a gente arruma, não necessário arrumar vírgula embaixo de vírgula, a gente arruma a conta de multiplicação com números decimais igual como se fossem números naturais. Fazemos a continha também exatamente como a gente aprendeu com os números naturais. Só que a diferença é a posição da vírgula, que a gente vai contar as casas decimais, que são os números que ficam depois da vírgula, e vai deslocar para a esquerda esses números. Tudo ok? Agora a gente vai trabalhar a multiplicação com 10, 100 ou 1000. Vou só mudar o quadro. Olha aqui. Coloquei aqui uma multiplicação com números decimais, sendo a multiplicação por 10, 100 ou 1000. Está no livro de vocês, lá na página, se eu não me engano, 165. Na página 165. Na página 165, gente, do livro de vocês, ele mostra as contas armadas. Mas a gente não precisa arrumar a conta para fazer a multiplicação de 10, 100 ou 1000. É igual a prática que eu ensinei para vocês na unidade passada para fazer a multiplicação com 10, 100 ou 1000 com números naturais. E o que foi que a Pro ensinou? A Pro disse o seguinte, que a primeira coisa que a gente faz é conservar o número. E o que é conservar? Repetir, mas sem colocar a vírgula. E a vírgula vai deslocar para a direita a quantidade de casas decimais que tem no multiplicador. Número 10 tem um zero, uma casa decimal. Então, essa vírgula que estava aqui, depois do 5, ela vai deslocar para a direita uma casa decimal, referente à multiplicação pelo número 10. Então, a vírgula que estava aqui vai passar para aqui. Ok? Vamos aqui para a multiplicação por 100, a mesma coisa. Conserva o número sem a vírgula e faz o deslocamento da vírgula mediante a quantidade de casas decimais que tem no multiplicador, que é o 100. Então, ele tem duas casas decimais. A vírgula que estava depois do 5, ele vai pular duas casas, ó. Uma, duas. Aí eu pergunto, precisa essa vírgula ficar aqui sozinha? Não precisa. Então, vocês podem retirá-las. Ele vai se tornar um numeral inteiro. Multiplicação por 1000. A mesma coisa, ó. Conserva o número sem colocar a vírgula e desloca a vírgula para a direita na quantidade de casas decimais que tem no multiplicador. 1, 2, 3. A vírgula que estava aqui vai pular. 1, 2, 3. Ficou uma casa vaga. A gente aprendeu que quando a casa está vaga, a gente pode preenchê-la com numeral 0. Precisa da vírgula? Não, que não tem números nas casas decimais. A gente pode retirá-la. 35 inteiros e 86 centésimos vezes 1000, 35.860. Daí que eu falo que não tem a necessidade de se armar conta, como está no livrinho de vocês. Essa prática aqui é um processo bem mais fácil e não precisa armar a continha. Tudo ok? Então, essa é a multiplicação com números decimais. Agora, no próximo vídeo, eu trago para vocês a divisão com números decimais. Um grande beijo para vocês, bons estudos!